Boa noite a todos e todas, a graça e a paz de Jesus a você, a sua casa, a sua família. Você que está aqui, e pelo jeito tem gente que está do outro lado da tela, né? Então, muito bem, muito especial estar com vocês aqui hoje. E eu quero ler com você a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E livres de quem e para quê? Acho que essa pergunta, não sei com você, mas comigo ela mexe muito, ela me interpela muito. E quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa em prisões também. Porque se você é livre de algo, é porque anteriormente você esteve cativo de alguma coisa ou de alguém. E Cristo, Ele nos chama para essa vida de liberdade, e Ele nos apresenta a sua palavra, os seus ensinos, e o apóstolo Paulo traz para nós a teologia disso tudo. E nos evangelhos nós nos encontramos com uma grande verdade e uma desafiadora missão, que é abrirmos mão do entendimento de que nossas forças, nossos méritos, nossas capacidades, nosso zelo à lei são suficientes para que nós sejamos salvos. Cristo nos apresenta um outro caminho. Ele diz: não mais por aí. Há um novo caminho, há uma nova direção. E nós somos chamados a sermos salvos, então, pela fé, por meio da graça de Deus. E é sobre graça também que eu quero falar com você essa noite. Então, você abriu comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Leio na NVT e leio a partir do verso 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa, o que realmente importa, é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Vamos orar?
Deus, nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, sedentos pela presença transformadora do Teu Espírito e pela atuação poderosa do Teu Evangelho em nossas vidas. Eis-nos aqui. Tua palavra foi lida e a minha oração é para que essa palavra encontre solo sagrado nessa noite. Que cada coração aqui, que cada coração ali, na transmissão, possa ser confortado e confrontado pela Tua palavra nessa noite ou em qualquer outro tempo, em qualquer outro lugar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, apesar de mim, fala conosco. Venha sobre nós com Teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Amém. Amém. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele chegou ao meu coração para esse momento, para esse culto, na semana passada. Em meu devocional, eu me deparei novamente com esse texto. E muitas perguntas começaram a brotar no meu coração. E eu fiquei me perguntando, onde é que eu vou falar isso? E aí o Michael me chama para vir aqui e rapidamente eu entendi que era essa a mensagem. E faço isso com muito temor, porque é um texto maravilhoso, mas é um texto desafiador, é um texto complicado um pouquinho, é um texto que nos confronta bastante. E liberdade é um chamado do Evangelho, liberdade é um chamado do Cristo. Liberdade é o que está expresso na cruz do Calvário. O Cristo crucificado, o som que ecoa da sua ressurreição é liberdade. Esse é o som que ecoa, essa é a palavra que todos os corações ouvem, percebem, são impactados. Liberdade. Havia uma escravidão, havia um cativeiro, havia uma prisão sobre a qual todos nós estávamos precisando, necessitando ser libertos. Havia uma necessidade de que Cristo viesse como o único Cordeiro puro, como o último e definitivo sacrifício, para que a liberdade nos fosse oferecida. Mas livres de quem? Livres para quê? Qual o propósito da liberdade? O início do texto e o versículo 1 diz: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade. Permaneçam firmes na liberdade. Há alguns chamados para nós aqui nesse texto, algumas lembranças para nós nesse texto, porque, não se engane, é muito fácil nós deixarmos a liberdade, pelo menos aquela pela qual o Cristo nos chama a viver. É muito fácil. E Paulo está dizendo a essa igreja, a esse povo, a esses irmãos: permaneçam livres. Permaneçam livres, pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam livres. Não se submetam mais a nenhum jugo, a nenhum peso, a nenhum fardo que vá tirar de você essa compreensão de que você foi chamado para ser livre. Permaneça livre. Lembre-se de quem te libertou. O texto diz: pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Ou a NVI vai dizer: pois foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneçam livres, lembrem-se de quem os libertou, exercite a sua memória. Exercite a tua memória para se lembrar de que você foi liberto e de que você foi liberto por alguém.
E esse alguém é o nosso Cristo. E o versículo de número 8, Paulo diz: aqui, versículo de número 8, isso. Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Sejam livres. E aqui, esse versículo 8 vai dizer: certamente não foi Deus que os levou a pensar assim. Assim de que jeito? Paulo aqui está muito preocupado com um ensino que começa a circular naquela igreja, de que era necessário a circuncisão. Essa era a preocupação de Paulo, essa era a orientação de Paulo. Olha, estão dizendo para vocês de que é necessário se circuncidar. Costume judaico, acredito que a maioria de vocês saibam. Mas Cristo nos liberta disso. Só que havia ali alguns irmãos que estavam ensinando de que, de fato, a verdadeira salvação viria só após a circuncisão. E Paulo vai dizer: não importa se você é ou não é circuncidado, não importa o tamanho da importância que você dá para a lei, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. Aliás, se você está pensando que é pelo cumprimento da lei, pela observância da lei, que você obterá salvação e vida eterna, preste atenção, porque esse caminho, na verdade, te afasta do Cristo. Essa era a preocupação do Paulo, e por isso ele vai dizer: vivam em liberdade. Vocês foram, versículo 13, vocês foram chamados para viver em liberdade. Há um chamado para a liberdade. A cruz é um chamado para sermos verdadeiramente livres. Mas de que liberdade Paulo está falando aqui? Paulo está falando sobre ser livre do jugo da lei, do peso da lei. Não é que a lei deixou de valer ou que a lei deixou de ser importante, é que a lei era o cumprimento da lei era o único caminho para a salvação. Mas a nova aliança em Cristo nos direciona para um novo caminho. Aliás, Ele é o próprio caminho. E nesse caminho, com Ele, é a graça que nos salva. Não é mais a lei. A lei não tem mais esse poder de salvar ou de condenar. A lei não tem mais esse poder, esse domínio sobre mim e sobre você. Fomos envolvidos pela graça. Fomos tomados pela graça. E essa liberdade que Paulo está falando não é exatamente desse jugo da lei. Porque o perigo que havia ali, aqui é outra pergunta, qual era esse perigo? O perigo era que havia falsos ensinamentos. E eu fiquei, gente, olha, com muita preocupação de falar aqui, porque é a primeira vez que eu sou chamado, eu não quero que seja a última, né? Mas eu fiquei me perguntando e lendo esse texto várias vezes. Ontem à noite eu estava conversando com a minha esposa Fernanda. Várias vezes lendo esse texto e pensando. Porque olha só, eu convido você a ler de novo na sua casa esse texto. Presta muita atenção nisso que eu estou falando para você aqui. Muitas vezes nós ouvimos por aí, e eu sei que vocês não ouvem isso aqui porque eu aprendi a conhecer, estou conhecendo o coração desse pastor de vocês, mas por aí, muito se diz que a pregação da graça é uma distorção do Evangelho. Já ouviu isso? Que pregar a graça, você está falando demais da graça. Você está distorcendo o Evangelho. Você está corrompendo a mensagem do Cristo. Não é bem isso que o Cristo queria dizer, não é isso que Paulo estava querendo dizer. Mas olhe a leitura literal desse texto. Linha por linha.
O que Paulo está preocupado aqui, o falso ensinamento aqui, a distorção do evangelho aqui, não era a pregação da graça, mas era a pregação da lei. Mas era a ideia de que pela lei alguém poderia ser salvo. Depois deles terem sido libertos, haviam entre eles alguns, que pregava que necessariamente eles precisariam se circuncidar. Isso era um apego à lei. Para os judeus, isso era praticamente o 11º mandamento. Isso era muito importante para os judeus. Isso era muito sério para eles. Então, o falso ensinamento não é falar sobre a graça de Deus, mas pensar que é a partir do cumprimento, da observância, da idolatria da lei, que nós seremos salvos. Porque o que o Paulo diz é que, olha, se vocês irem por aí, Cristo estará na outra direção. Quanto mais você caminha na direção de pensar que é pela lei que você será salvo, mais distante você estará do Cristo. Você, como ele disse aqui, vocês terão caído para longe da graça. Isso é muito sério. E qual é essa distância? Porque Paulo fala que se eu pensar, considerar que é pela lei que sou salvo, Cristo está longe de mim e eu estou muito longe da graça. E qual é essa distância? Essa distância é a eternidade. Porque se é pela graça que sou salvo e eu me convenço de que é através do cumprimento da lei e eu começo a achar que, na verdade, eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu sou capaz, porque eu tenho bons hábitos, porque eu consigo obedecer à lei, e aí eu passo a exigir que os outros obedeçam às leis. Conhece gente assim? Porque agora não é mais, a linha é muito tênue. Em determinado momento sou eu que estou convencido de que é pela lei que serei salvo. Então passo a me dedicar em buscar com todas as minhas forças cumprir a lei. Mas rapidamente o que eu passo a fazer é exigir que você cumpra a lei. E não importa para mim se você crê ou não crê, se você tem a compreensão ou não tem, se você teve um encontro com Cristo ou não teve, o que eu quero é exigir que essa lei, que para mim é verdade, que essa lei passe a ser cumprida por você. Goela abaixo. A linha é muito tênue. E muitos seguem esse caminho, mas a distância é a eternidade, porque Paulo diz que se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Pela graça somos salvos. Pela graça somos o que somos. Pela graça nós estamos aqui. É a graça de Deus que nos mantém de pé. Gente, tem uma frase que, olha, eu fico doido quando alguém fala para mim. Você merece. Não importa o que seja. Se alguém vira para mim, não, vai dar certo, não sei o quê, isso aí mesmo, você merece. Não mereço nada, é graça. A minha resposta sempre é essa. Tudo é graça. Não é a respeito das minhas habilidades, não é a respeito dos meus méritos, não é a respeito de nada que eu possa fazer por mim mesmo. É graça. Aliás, não há nada de bom em mim que Cristo não tenha me dado antes. É graça. Não há nada de bom em você que Cristo não tenha te dado antes. É graça. O que há de bom em você, deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. O que há de bom em você não é seu. Não é seu. É graça. Dom de Deus. O Pai de toda boa dádiva. Ele deu. E seguir nessa direção de afastamento da graça é um caminho de morte.
Porque se Cristo é tudo em todos, e Cristo está em tudo, e sem Ele nada do que foi feito se fez, longe de Cristo nós estamos no nada, no vazio, na inexistência. É por meio dEle, é com Ele, é através do poder dEle. Não é por nós, não é sobre nós, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com Rosivaldo. É Deus, Cristo nosso Senhor, e a sua graça sendo derramada sobre nós. Então há um caminho, há uma decisão a ser tomada. Quando nós percebemos que, como Paulo disse, olha, se vocês pensam que é tornando-se justos por meio da lei que vocês vão agradar a Deus e vão encontrar salvação, a notícia ruim para vocês não é por aí, há um outro caminho, o caminho é o próprio Cristo. Ele é esse caminho. E aí, uma outra pergunta que me veio é, de quem somos livres? Já que é sobre liberdade. Do que nós já entendemos mais ou menos, que é sobre o jugo da lei. Agora, de quem também nós somos livres? Porque se eu tenho esse potencial de me julgar melhor do que os outros por aquilo que eu faço, por aquilo que eu leio, pela maneira como eu vivo, se eu tenho essa capacidade dentro de mim de me considerar mais digno, mais amado, mais merecedor, se eu tenho essa capacidade, se tem alguém de quem eu preciso ser liberto, é de mim. É de mim mesmo. Porque sou eu que facilmente acredito que posso ser salvo, ou ser considerado justo, ou agradar a Deus pelo cumprimento da lei. Sou eu. Eu que me convenço disso. Eu que penso sobre isso. E o Cristo me chama para essa metanoia, para essa mudança de mente. Olha, você tem que pensar diferente, o caminho é outro, é a graça, é a minha graça sobre você. Então eu preciso ser livre de mim. E por que é que eu preciso ser livre de mim? E por que é que você precisa ser livre de você mesmo? Porque a nossa natureza, e o texto vai falar isso, que nós não devemos usar da liberdade para satisfazer as nossas vontades carnais. E muita gente, aliás, a maioria das vezes que eu ouvi pregação sobre isso, as vontades carnais aqui eram sexo, era a respeito de dinheiro, era a respeito de poder. Beleza, é também sobre isso. Mas será que é só isso que me aprisiona ao que há de mal em mim? Ao velho homem? À minha natureza adâmica? Será que é só isso mesmo que se resume a essas três coisas? Sexo, dinheiro e poder? Ou será que eu preciso ser livre do meu egoísmo? Ou será que eu preciso ser livre da minha arrogância, da minha prepotência, de achar que eu sou melhor do que os outros, de achar que eu sou mais importante do que os outros? Eu acho que mais grave do que achar que é melhor do que os outros é achar que é mais importante que os outros. Quem é que determina isso? Que ideia é essa que eu posso ser melhor do que alguém? Pela roupa que eu visto, pelo trabalho que eu tenho, por onde eu moro, o carro que eu uso, pela minha cor de pele, se eu estou numa cadeira de rodas ou não. Que maluquice é essa? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. A graça toca sobre todos, é derramada sobre toda a carne. Eu preciso ser livre dessa ideia de que é tudo para mim, de que quanto mais eu tiver, melhor vai ser, de que quanto maiores forem os meus sonhos, mais realizado eu serei. Eu preciso ser livre dessas ideias, porque isso são falsos ensinamentos.
Porque isso me conduz à direção de que eu sou justo pela obediência, observância da lei. Porque eu acredito no meu mérito. E se é pelo meu mérito, disse o Paulo, estou separado de Cristo, caí para longe da graça. Entende? Nós lutamos contra a nossa natureza adâmica, que é redimida pelo Cristo, mas que não foi redimida por completo. Nós aguardamos a esse dia, nós esperamos por esse dia, e esse dia perto está, Maranata. Mas nós ainda lutamos. Então, nós somos libertos de nós, nós somos libertos de toda a maldade. Paulo está nos convidando a sermos libertos da maldade, inclusive da sua maldade, inclusive da minha maldade. Nós somos libertos, inclusive, das nossas próprias maldades. Ou você é daquele que olha para uma situação perversa que acontece no noticiário, você vê lá e você fala, eu sou melhor do que essa pessoa. Todos nós temos um potencial terrível de agir com maldade. Se não fosse o Cristo, se não fosse a graça, se não fosse o amor de Jesus, meu Deus. Se não fosse o convite para a morte de cruz, convite o qual todos nós devemos morrer diariamente, se não fosse essa compreensão de que eu devo me crucificar com Cristo, por que é que você acha que Paulo diz que ele é o pior de todos os homens? Porque ele tinha essa compreensão de que ele era capaz de fazer coisas terríveis. Assim como todos nós. O que nos diferencia é a dependência do Cristo, é a dependência da graça, é a compreensão de que é Ele quem nos redime, que é Ele quem nos salva, que é Ele quem nos capacita, que é Ele quem nos cura, que é Ele quem nos liberta, que é Ele quem nos envia, que é Ele quem nos empodera, que é Ele quem nos faz cantar o novo cântico, é o Cristo, a sua graça sobre nós, o seu Espírito sendo derramado sobre nós. É essa a compreensão que nos diferencia dos outros. Não é o nosso mérito, a nossa capacidade, é a nossa compreensão de que eu preciso de Cristo, porque sem o Cristo, eu estarei tentando ser justo baseado ao cumprimento da lei, baseado aos meus próprios méritos, e aí eu estou longe de Cristo. Eu preciso dele, é isso que me diferencia, é isso que diferencia você. Não é a igreja que você vai, não é se você dá ou não o seu dízimo, não é a roupa que você veste, não é a música que você escuta, não é nada disso. O que te diferencia é a tua compreensão de que você depende de Jesus. Que se não for por Jesus, não é simplesmente que você não será abençoado, é muito mais sério do que isso. Você é capaz de fazer coisas ruins. Eu sou capaz de fazer coisas ruins, nós somos. Mas Cristo nos envia, nos capacita, nos empodera, nos protege e nos liberta de nós e da maldade. E aí, o que realmente importa? Paulo vai dizer, nesse texto que nós acabamos de ler, no versículo de número 6, que o que importa é a fé que se expressa em amor. Importa ser circuncidado ou não? Importa dar o dízimo ou não? Importa vestir a roupa adequada ou não? Importa assistir ou não assistir tal programa de televisão? Importa votar no candidato A ou no candidato B? O que é que realmente importa? A fé expressa em amor.
A graça é esse convite para vivermos uma vida onde nós nos submetemos ao amor. Ao amor. Aliás, o apóstolo João vai dizer, 1 João capítulo 4, verso 8, que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós nos afastamos de todo o mal, de toda a maldade, de todo discurso que traga, que diminua o outro, que inferiorize o outro. Nós nos distanciamos disso, porque o que importa é a fé que se expressa pelo amor. E o amor, ele é demonstrado com serviço. O amor é demonstrado com serviço. E aí como é que eu mato a minha carne então? Eu mato minha carne servindo uns aos outros com amor. É assim. Versículo 13. Não usem, olha só, como esse texto não está falando sobre sexo, dinheiro e poder. Versículo 13. Porque vocês, irmãos e irmãs, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, oposto disso, usem-na para servir uns aos outros em amor. Olha a chave aqui do texto. Como é que eu mato a minha carne? Me oferecendo para servir. Me oferecendo para cultivar amor no outro. E esse amor não vem de mim, é do Cristo. Foi derramado na cruz. Foi expressado na cruz. Não é algo bom que eu tenho guardado, que eu ofereço a quem eu acho que vale a pena. Não, esse amor brota do amor do Pai, porque Deus é amor. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus amou tanto o mundo, porque Ele deu o seu Filho. Essa é a mensagem do Evangelho, amor. Amor. E se Deus tanto amou, Ele nos convida a amar. E a matarmos a nossa carne, servindo. Servindo. Como é que você pode servir? É só na igreja? É só liderando louvor? É só pregando? Ou de repente teu vizinho está precisando de um pacote de arroz? Ou de repente alguém está precisando de uma visita no hospital? Ou de repente alguém para do seu lado no banco e começa a reclamar da vida e você simplesmente pergunta, posso orar por você? E ora pela pessoa ali. Como é que eu sirvo? Há muitas formas de servir, mas todas elas devem ser baseadas em amor. Eu não sirvo o Rosivaldo porque eu acho que eu sou melhor do que ele, porque eu acho que ele precisa de mim. Ah, coitadinho dele se eu não servi-lo. Não, eu não sirvo ninguém achando que o meu papel, a minha função, aquele momento me coloca em superioridade a ele. Eu sirvo consciente de que o Cristo me amou e me enviou para o serviço. Cristo te amou e te envia para o serviço. E Ele te envia para servir em amor. E Ele te envia para servir uns aos outros. Ele te envia em liberdade. Não se sujeite mais. Não se deixe ser subjugado novamente por nenhum tipo de jugo. Porque você foi chamado para ser livre. O que te salva é a graça. O que te sustenta é a graça. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Para que nos foi dada a liberdade? Aqui o caminho para o final. Para que então nos foi dada essa liberdade? Porque se havia um modelo de vida em que a compreensão era de que era pela lei, era pelo mérito, era pelas posses, era pelo gênero, era pela cor, se havia uma compreensão de que era por essas coisas que alguém era bom ou não, agora existe um novo modelo de vida. Percebe? Existe uma nova forma de viver. Então, para que nós fomos livres? Para viver uma nova vida. E eu quero ler com você. Quero ler com você Romanos 6. E aqui nós encerramos.
Porque Deus te ama, isso é uma grande verdade. Mas também Deus ama aquele que você odeia. A graça de Deus, o amor de Deus é derramado sobre você, mas também é derramado sobre aquele seu vizinho que te irrita, que liga o som alto. Sobre o teu chefe que não te promove, sobre aquele colega de trabalho que tenta puxar o teu tapete. A graça se derrama sobre todos, justos e injustos. Porque não é sobre ser justo ou ser injusto, é sobre o Deus que é todo justo e se ofereceu. E aí, Romanos 6, Paulo vai dizer para nós o seguinte, aqui eu quero pedir licença para ler todo esse capítulo com você. Pois bem, devemos continuar, porque, aliás, parêntese aqui, pergunta que as pessoas se fazem, você está pregando demais a graça, e fizeram isso para Paulo também. Paulo está falando sobre a graça, o pessoal, então quer dizer então que se onde abundou o pecado superabundou a graça, nós vamos pecar cada vez mais para que a graça seja maior? Essa pergunta já faziam para o Paulo, não faziam para o Maico, não faziam para mim, faziam para o Paulo, lá atrás. E a resposta de Paulo é, pois bem, devemos, as pessoas dizendo, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado para sempre. Mas agora que Ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para o poder que há em Deus através de Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal. Leia-se injustiça para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Leia-se justiça. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? De novo, Paulo vai responder para essa turma chata: claro que não. Claro que não. Vocês estão entendendo tudo errado. Eu vou explicar um pouco mais para vocês, Paulo. Eu imagino que Paulo pensou isso, né? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que obedecem? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça.
Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhe transmitimos. Que ensino? Preciso de Cristo. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. É por meio da graça, do amor, da bondade dEle que eu sou e vivo qualquer coisa. É Ele. É Ele. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Parêntese, Paulo usa esse exemplo porque na igreja da Galácia, de Romanos, né, na igreja de Roma, havia muitos escravos. E é por isso que ele também usa esse exemplo aos Gálatas. Havia ainda escravos entre eles, ou pessoas que acabaram de ser livres. E Paulo faz isso para que ficasse mais palatável a compreensão do texto. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Leia-se, justiça. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus, fazendo aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos libertos. Você consegue sentir essa verdade entrando no teu coração? Você foi liberto, você foi liberta do pecado, da injustiça, das obras do mal, mas você foi enviado, comissionado, a agir com justiça, a agir com amor, a servir ao próximo. John Stott vai dizer que se há alguém que eu devo ser escravo é do meu próximo. Porque aí eu não estou sendo escravo de mim mesmo. Eu estou servindo Cristo em amor. Então quer dizer que se eu servir, eu vou ser salvo, porque eu estou servindo? Não. Claro que não. O que quer dizer é que servindo, eu estou anunciando que eu dependo de Jesus. É que servindo, eu estou entendendo de que Ele me serviu primeiro. De que o serviço é a respeito da minha resposta ao amor dele por mim. De que o serviço é a minha compreensão de que eu fui liberto e de que eu não devo mais ser escravo de nada e de ninguém, nem mesmo de mim. Aliás, principalmente de mim. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Feche os seus olhos e eu quero dizer mais uma vez para você uma verdade extraordinária. Mas eu quero que ao dizer isso você preste atenção. Não se distraia com quem está do seu lado. Você foi liberto. Você foi liberta. Eu não faço ideia de qual tipo de jugo que colocaram sobre você. Mas o que eu sei é que você foi liberto. Livre você é. Livre você é. Você é livre para dizer não ao pecado. Você é livre para dizer não à injustiça. Você é livre para dizer não aos seus próprios méritos.
Você é livre para deixar de ser egoísta. Você é livre para amar as pessoas como Cristo amou vocês. Nós somos livres para amarmos as pessoas como Cristo nos amou. Você é livre. Você é livre. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo.